Começando mais um podcast Afroconsciente, hoje quarta-feira. Hoje daqui a pouquinho nós vamos colocar um vídeo, vamos reproduzir um vídeo que fala um pouquinho sobre a escravidão. Na verdade seria como a escravização, né? Mas, como todo mundo, a gente ficou comum, popular falar, a escravidão no Brasil. E aí os traumas, tudo que prejudicou esse período de escravização no país. Principalmente no Brasil, né? Então, o podcast chama esse episódio Memórias da Escravidão. Já nós vamos reproduzir um vídeo muito bem produzido, diga-se de passagem, para vocês acompanharem também um pouquinho dessa triste história, esse triste capítulo que durou séculos e dura até hoje. Você vai entender por que Memória da Escravidão, porque até os dias de hoje, eu particularmente vivo essa questão do pessoal falava, até pouco tempo falavam preconceito, mas na verdade é esse racismo contra a população afro-brasileira, afrodescendente. Não gosto do termo a população preta, não gosto desse termo, porque eu tenho uma nacionalidade, eu sou brasileiro, mas descendente dos povos africanos escravizados no país. Então é assim que eu gosto de me identificar. Mas, de qualquer forma, se a sociedade entende que é população negra, população preta, ok. Mas para o Odair, internalizando essa ideia, nunca foi possível aceitar esse termo população preta, população negra. Então, para mim, é população afrodescendente, população descendente dos povos africanos. E no caso do Brasil, escravizados. Então, daqui a pouquinho, mas antes queremos começar, Cláudio, tudo jóia? O Sam está assistindo lá. Sam, fica tranquilo, viu? Daqui a pouquinho a gente se encontra. Daqui a pouquinho o Sam está por aqui. A doutora Leila não está presente, hoje o podcast Afroconsciente, ela não está presente, mas na próxima quarta-feira, ela estará aqui e nós vamos falar sobre as religiões de matrizes africanas. Fechou? Então vamos a esse episódio de hoje, vamos à vinheta então. É isso. Começando, como sempre, agradecendo aos nossos anunciantes, parceiros aqui no estúdio Folha de Sumaré, do podcast Folha de Sumaré. Começando com a doutora Leila Seleghini, que estaria aqui comigo, mas ela vem na semana que vem, ela estará aqui. Mas começando por ela que é psicanalista, é psicóloga, escritora, para falar com ela é no WhatsApp 19 991 41 3976. O atendimento é presencial e também online. E mais uma vez aqui, olha, o livro da doutora, O Filho do Sol. O Filho do Sol. O menino que vive em uma empolgante aventura com o vento na atmosfera terrestre, enquanto viaja pelas camadas de ar nos cavalos dourados do Sol, conhece a atmosfera, a radiação solar, o efeito estufa, a camada de ozônio, a inversão térmica, a poluição do ar e as consequências destrutivas do aquecimento global para o planeta Terra. E aqui, complementando a explicação da importância desse livro, na sua tela, combater o aquecimento global é agir com ética. Ética ambiental é reconhecer o acesso justo às riquezas que o meio ambiente oferece, tanto para quem vive no presente como para quem vive no futuro. Cuidar do meio ambiente é agir com ética, considerando as gerações que estão por vir. Aí, doutora Leila Seleghini, psicóloga, psicanalista, também escritora. Qual o próximo agora, Cláudio? Muito bem, bota na tela para nós. Abreu Assessoria Empresarial e Imobiliária. Abreu, do meu amigo Antônio, lá no Matão, lá no Parque Regina, no Matão, aqui em Sumaré, na rua Amélia Furlaneto dos Santos, 248. Assessoria empresarial, jurídica, assessoria imobiliária. A matriz, o telefone é 3832-4562. Como eu disse, fica ali na região do Matão, no Parque Regina, na rua Amélia Furlaneto dos Santos, 248. Também tem a filial. A filial fica lá no centro da cidade de Cosmorama, na rua Joaquim da Costa Maciel, 1730. Lá o código de área é o 17, o telefone 3836-1393. Abreu, assessoria empresarial e imobiliária. E também com a gente a Oasis, a Academia Oasis, aqui de Sumaré. 2 unidades, uma aqui no centro e a outra em Nova Veneza. Na sua tela,
Tudo o que você precisa: musculação, jiu-jitsu, muay thai, pilates solo e aparelho, natação para bebê, infantil e adulto, hidroginástica, hidroterapia, espaço kids, convênio com estacionamento e muito mais para você. Por que você precisa se contentar apenas com musculação? Ou por que você precisa se contentar apenas com musculação? Né? E Oasis Academia, Rua Pedro Consolino, número 60, Centro Sumaré, Rua Paraíba 434, Nova Veneza. Tudo para você, tudo por você, Academia Oasis. E também com a gente, mais uma vez, a campanha do Maio Amarelo. E hoje nós temos um vídeo bastante impactante. Você vai acompanhar na nossa tela. Muito impactante o vídeo que nós temos hoje para reproduzir aqui sobre o Maio Amarelo. Maio Amarelo 2026. Em Sumaré, a conscientização no trânsito ganha força com ações que chamam a atenção para um tema que salva vidas. A Prefeitura de Sumaré realiza campanhas educativas em diversos pontos da cidade, utilizando veículos batidos em acidentes como forma de alertar motoristas sobre os riscos da imprudência no trânsito. As mensagens são diretas e fazem um importante convite à reflexão. Álcool e direção nunca andam juntos. Celular e direção, uma combinação fatal. Sua família espera por você. Dirija com cuidado. Pequenas atitudes podem evitar grandes tragédias. Respeite os limites de velocidade, use o cinto de segurança, mantenha a atenção no trânsito e nunca dirija após consumir bebida alcoólica. O Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para a redução de acidentes e mortes. No trânsito, sua escolha faz toda a diferença. Prefeitura de Sumaré, construindo uma Sumaré de todos e para todos. Esse alerta é importante no mês, mais uma campanha no mês de maio sobre os acidentes no trânsito, a sua responsabilidade no trânsito. Se você respeitar o limite de velocidades, respeitar as sinalizações, com certeza da sua parte, a sua parte você está fazendo. Não fazer uso de celular. Hoje, um grande número de acidentes de carro no trânsito é em virtude do celular. E esse vídeo vai te ajudar a entender bastante, porque é muito impactante. Assista. Papaizinho, onde tá chegando, meu amigão? Vem logo, amigão, tá com saudade. Eu te amo, tá, papai? Prefeitura de Sumaré. De todos e para todos. É isso. Outro dia, eu não sei se ainda está ali no balão, daqui da Avenida Rebouças, na Praça das Bandeiras, um carro, assim como disse o texto, né? Um carro batido ali para as pessoas verem o que acontece quando você não presta atenção, não obedece à sinalização, ou por algum motivo tira a atenção, ou faz uso de bebida alcoólica, né? O que pode acontecer. Esse carro foi muito impactante ali naquele local. E esse vídeo te ajuda a entender definitivamente a sua responsabilidade no trânsito. Se todos forem responsáveis no trânsito, muitos acidentes podem ser reduzidos. A gente costuma dizer, eu dirijo para mim, tenho que dirigir para mim e para o outro. Mas se o outro também fizer a mesma coisa, a gente vai dirigir em harmonia. O trânsito vai fluir de forma mais harmônica e, consequentemente, com uma redução absurda no número e nos casos de acidentes. É isso. Então nós vamos direto agora pro vídeo sobre esse episódio, né, de hoje, Memórias da Escravidão. Então é muito importante para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Oficialmente a escravidão em 13 de maio de 1888. Mas será que a mentalidade escravista realmente acabou? Porque quando a gente olha algumas notícias recentes, parece que ainda temos muito a avançar. Em 2024, por exemplo, o cantor Leonardo foi incluído na chamada lista suja do trabalho escravo do governo federal após uma fiscalização realizada pelo Ministério do Trabalho em uma fazenda administrada por ele em Goiás. Durante a operação, 6 trabalhadores foram encontrados vivendo em condições degradantes, entre eles um adolescente de 17 anos. Segundo os órgãos responsáveis, havia elementos que caracterizavam um trabalho análogo à escravidão contemporânea, e tem um detalhe que torna tudo ainda mais simbólico da desigualdade brasileira. A fazenda Talismã, ligada ao cantor, foi avaliada em cerca de 60 milhões de reais. Enquanto isso, um dos trabalhadores resgatados relatou em entrevista ao G1 que dormia em condições tão precárias que formigas e cupins
andavam sobre seu corpo durante a noite. Em 2025, Leonardo saiu da lista após um acordo com o Ministério Público. Pelo acordo, ele pagará 500 mil por danos morais coletivos e ele também se comprometeu a formalizar a contratação dos trabalhadores, o mínimo, né? Mas o mais assustador é perceber que esse caso não é isolado. No mesmo período, o cantor Amado Batista também passou a integrar a lista suja após fiscalizações realizadas em propriedades rurais em Goiás. Segundo o Ministério do Trabalho, trabalhadores foram encontrados submetidos a jornadas exaustivas que chegavam a 18 horas por dia. Dormiam em colchões no chão, sem camas, sem armários, sem condições mínimas de higiene, sem espaço adequado para as refeições. Alguns relataram que trabalhavam havia meses sem registro formal e ainda não tinham recebido o salário. Segundo o advogado do cantor, após a fiscalização, foi assinado um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público do Trabalho e todas as obrigações dos colaboradores foram integralmente pagas e quitadas e os problemas corrigidos, segundo ele. O mínimo, né? A lógica do trabalho precarizado no Brasil não surgiu do nada. Ela tem raízes profundas em uma sociedade construída durante mais de 300 anos de escravidão. Porque a escravidão não deixou apenas marcas econômicas, ela moldou relações de poder. Olha só esse vídeo aqui. Como é que você veio parar aqui? Eu vim pra morar com uma senhora em Copacabana, que ela tá precisando de uma menina pra dar ela que ela era de idade. Aí eu não gostava dela, mas ficava me trancando no banheiro, me deixava com fome. Aí eu fugi da casa dela. Pra onde? Eu fui pra trabalhar em Botafogo, cuidar do filhinho de uma outra senhora. Eu nunca tinha folga não. Elas não me pagavam também, por isso que eu não queria ficar. Não te pagava? Não. Eu vim de Minas pra trabalhar aqui, aí minha patroa começou a me tratar eu mal. Aí eu fugi da casa dela. Aí ela me achou e me colocou aqui no colégio. Aí eu tô aqui, ela falou que não vai me tirar daqui. Esse é um trecho do documentário O Fio da Memória, de 1991, e a fala dessa menina revela algo muito profundo sobre uma lógica histórica que nunca desapareceu totalmente da sociedade. A menina fala com naturalidade sobre situações extremamente violentas, como ser trancada no banheiro, passar fome, não receber pagamento, não ter folga, ser deslocada de uma casa para outra como se fosse propriedade de alguém. E o mais assustador é que isso não aparece no relato dela como algo excepcional, parece algo normalizado, como se ela já tivesse entendido muito cedo que a sua vida vale menos. O que mostra como a mentalidade escravista permanece viva no Brasil. O Brasil tem uma herança escravocrata muito forte na relação com o trabalho doméstico, principalmente. Durante décadas, meninas pobres, vindas do interior, eram enviadas para casas de famílias mais ricas e abastadas sob a promessa de ajuda, oportunidade ou criação, mas acabavam vivendo situações de exploração, de violência e apagamento da própria infância. Essa lógica da menina para cuidar atravessa gerações. Muitas vezes não era chamada de trabalho, era chamada de afilhada, cria da casa, menina de companhia, mas na prática envolvia trabalho não remunerado e servidão. E esse relato do vídeo poderia facilmente ter sido ouvido nos tempos da escravidão, vindo da boca de uma criança arrancada de sua família para servir dentro da casa grande. Estão me perguntando como é que funciona essa inteligência artificial que atende os clientes pelo WhatsApp. Sim, ela é parecidinha com o ChatGPT, porém você treina ela com os conteúdos da sua empresa. Então, assim como funciona. Durante a escravidão no Brasil, uma das violências mais cruéis era a separação das crianças de suas mães. Isso acontecia de diferentes formas e fazia parte da própria lógica econômica do sistema escravista. Muitas mulheres escravizadas eram obrigadas a continuar trabalhando poucos dias depois do parto. Algumas voltavam para a lavoura carregando os bebês nas costas, ou deixavam as crianças sob os cuidados de outras mulheres escravizadas mais velhas, conhecidas como negras velhas, ou amas responsáveis por cuidar de várias crianças ao mesmo tempo. Mas, em muitos casos,
os filhos eram separados cedo das mães para começar a trabalhar. Meninos e meninas podiam ser usados em serviços domésticos dentro da casa grande desde muito pequenos. Havia crianças de 5, 6, 7 anos já trabalhando. Algumas carregavam água, limpavam casas, espantavam insetos durante as refeições dos senhores, abanavam mulheres da elite, cuidavam de animais ou serviam comida. Outras eram enviadas para atividades agrícolas leves no começo e, com o tempo, incorporadas ao trabalho pesado. E, além desse trabalho forçado, a separação tinha um impacto emocional devastador. As mães escravizadas não tinham autoridade sobre os próprios filhos. Os senhores podiam vender crianças separadamente, doar, trocar ou simplesmente levá-las para outras fazendas. Muitas mães nunca mais viam seus filhos. Depois da Lei do Ventre Livre, de 1871, a situação continuou cruel. A lei dizia que os filhos de mulheres escravizadas, nascidos a partir daquela data, seriam livres, mas um livre entre aspas. Existia uma armadilha aí. Essas crianças poderiam permanecer sob controle dos senhores até os 21 anos ou ser entregues ao Estado. E, na prática, muitos continuaram explorando o trabalho infantil quase da mesma forma. Muitas dessas crianças cresceram sem acesso à alfabetização, afeto, proteção. Mas o mais assustador é perceber que, mais de um século após a abolição, ainda existem experiências atravessadas pela mesma lógica de exploração, violência e desumanização. O caso de Samara Regina Dutra escancara uma realidade que muita gente ainda tenta tratar como exceção no Brasil. Grávida de 5 meses, ela relatou ter sido agredida, ameaçada e aterrorizada durante quase 1 hora pela patroa e por um policial militar. A patroa e o policial chegaram a ser presos e são investigados por tentativa de homicídio, tortura e cárcere privado. A empresária Carolina Estela Ferreira dos Anjos, inclusive, enviou áudios contando com detalhes as agressões cometidas contra Samara em um grupo de WhatsApp de amigos. E as mensagens, inclusive, vazaram nas redes sociais. Tapa, menina, eu dei. Gente, eu dei tanto que minha mão tá inchada. Até hoje o meu dedo já tá roxo. Tudo começou após o desaparecimento de um anel. A empresária avisou a funcionária sobre o sumiço e mandou que ela procurasse o objeto. Segundo a vítima, ela passou horas procurando pela casa das 4 da tarde até 9 da noite sem encontrar nada. Mesmo assim, a patroa decidiu chamar um amigo policial para pressioná-la, desconfiando de roubo. Samara relatou que foi ameaçada com uma arma o tempo inteiro. Segundo ela, ouviu várias vezes que levaria um tiro caso o anel não aparecesse. As agressões físicas também foram brutais. Ela contou que foi puxada pelo cabelo, derrubada no chão, arrastada e agredida com socos nas costas e no pescoço, mesmo grávida. Em meio ao desespero, ela ainda tentou proteger a barriga. O anel acabou sendo encontrado dentro de um cesto de roupa suja logo depois. Mesmo assim, as agressões continuaram. Segundo Samara, ela pegou o anel, colocou no dedo e depois disso me bateu. Após as agressões, Samara buscou ajuda com uma amiga que mora no condomínio e essa amiga acabou chamando a polícia. Gente, e o pior de tudo é que a polícia foi até a casa da agressora, mas os policiais conversaram com a patroa durante uns minutos e ela não foi levada para a delegacia porque um dos agentes a conhecia. Parou uma viatura no meio da rua, eles vieram para de manhã mesmo aqui, mas veio com um policial que me conhecia. Sorte minha, né? E sorte dela também. Aí eu expliquei para ele o que tinha acontecido. Aí ele disse: Carol, se não fosse eu tinha que te conduzir para a delegacia, porque ela tá cheia de hematoma. Aí eu disse: era para ter ficado, era mais, não era nem para ter saído viva. O exame de corpo de delito confirmou as agressões contra Samara. O laudo apontou socos, tapas no rosto, lesões nas costas, no braço esquerdo e várias manchas espalhadas pelo corpo, além de ferimentos causados por instrumento contundente. E é impossível não olhar para a imagem da patroa e da vítima
sem perceber como a mentalidade escravista ainda atravessa o Brasil de hoje. Todo 13 de maio, o Brasil relembra uma história que quase sempre é contada pela metade. A assinatura da Lei Áurea, em 1888, costuma aparecer nos livros como o momento em que a escravidão chegou ao fim. Mas o que raramente é dito é que tivemos uma abolição inconclusa. As marcas da escravidão continuam atravessando o Brasil até hoje. A lógica da Casa Grande não desapareceu, ela apenas mudou de forma. E talvez seja exatamente isso que torna casos como o de Samara Regina Dutra tão simbólicos e assustadores. Grávida de 5 meses, ela relatou ter sido ameaçada, torturada e agredida pela patroa e por um policial militar após ser acusada injustamente de furtar um anel. O corpo de uma mulher negra e trabalhadora tratado como algo sem valor, submetido ao medo, à humilhação e à violência. E, infelizmente, isso não é uma exceção. O caso de Sônia Maria de Jesus mostra bem isso. Em junho de 2023, Sônia foi resgatada depois de passar cerca de 40 anos trabalhando sem salário na casa de um desembargador em Florianópolis. Sônia é surda desde criança. Aos 9 anos, foi levada da família com a promessa de que teria uma vida melhor e seria cuidada. A mãe dela, que também era trabalhadora doméstica e vivia em situação de vulnerabilidade, aceitou, mas pediu para continuar vendo a filha. Esse contato nunca mais aconteceu. Durante 4 décadas, a família de Sônia não soube nem se ela estava viva. Não havia visitas, ligações ou qualquer tipo de notícia. Sônia cresceu isolada, nunca aprendeu a ler, não frequentou a escola e sequer teve acesso a Libras, a língua brasileira de sinais. Enquanto isso, trabalhava todos os dias dentro da casa, sem receber salário e vivendo em um cômodo separado da residência principal. Sônia só conseguiu ter um documento de identidade aos 45 anos. Enquanto os filhos da família estudavam, se formavam e construíam suas carreiras, ela permanecia invisível. E tem um detalhe que diz muito sobre essa falsa ideia de que Sônia era como se fosse da família. Ela mal aparecia nas fotos de aniversário, viagens, festas ou casamentos. Era invisível até dentro do espaço que chamavam de lar. E mesmo depois do resgate, o caso continuou revoltando o país. O Superior Tribunal de Justiça autorizou que os próprios investigados visitassem Sônia no abrigo onde ela estava acolhida. E mais do que isso, permitiu que ela voltasse para a casa deles caso dissesse que queria retornar. E foi exatamente o que aconteceu. Sem apoio psicológico adequado, sem autonomia construída ao longo da vida e depois de décadas vivendo sob controle e isolamento, Sônia voltou para o mesmo lugar de onde foi tirada. E no Brasil, existe uma lógica herdada do período escravocrata, que é a lógica do você sabe com quem está falando? Se for alguém que tem condições financeiras ou que ocupa um cargo de destaque, a relação de poder se impõe. A gente vê isso com membros do judiciário, empresários poderosos, artistas famosos. E talvez seja justamente aí que muita gente não percebe como certas relações desiguais acabam sendo naturalizadas no Brasil, não somente por meio de casos de corrupção e do trabalho precarizado. Quando Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, contou que o cantor levou um adolescente de 15 anos da Bahia para passar um período com a família em Goiânia durante umas férias, muita gente enxergou apenas como uma ajuda. Um cantor famoso levando um menino pobre para passar um tempo em sua casa. O menino, que vendia chinelos e vinha de uma família pobre, ganhou roupas novas, tratamento médico, viagem de avião e passou um tempo convivendo com uma família extremamente rica e famosa. Mas o que chama atenção é a lógica por trás dessa situação. O garoto foi levado com a ideia de brincar e fazer companhia para o filho da família, Zé Felipe. Isso revela uma relação de poder muito profunda, porque existe uma diferença enorme entre uma amizade construída em igualdade e a ideia de que uma criança ou um adolescente pobre pode ser levado para servir emocionalmente
entreter ou ocupar uma função dentro da dinâmica de uma família rica. Historicamente, no Brasil, crianças pobres muitas vezes foram incorporadas às casas das famílias mais ricas sob discursos de caridade, oportunidade ou acolhimento. Mas, na prática, essas relações frequentemente carregavam hierarquia, dependência e controle. E talvez o trecho mais simbólico do relato da esposa de Leonardo tenha sido quando ela disse que decidiu mandar o garoto de volta porque ele já não queria mais brincar e estava muito à vontade dentro da casa. Isso faz surgir uma pergunta desconfortável. Até que ponto aquela presença era vista como a de um sujeito com autonomia e dignidade própria, ou como alguém que ocupava um papel específico dentro daquela relação? Porque quando uma pessoa pobre só é aceita enquanto ocupa um lugar de subordinação, gratidão permanente ou entretenimento, isso diz muito sobre como a desigualdade molda os afetos, as relações no Brasil. E essa mentalidade também aparece nas relações de trabalho, é claro. Em 2023, por exemplo, no Rio de Janeiro, no bairro de São Conrado, a ex-jogadora de vôlei Sandra Matias Correia de Sá foi filmada agredindo entregadores de aplicativo com a guia da coleira do próprio cachorro, usada como se fosse um chicote. As imagens viralizaram porque a cena carregava um simbolismo muito forte. Uma mulher branca, moradora de uma área nobre, chicoteando trabalhadores, incluindo um entregador negro, em plena rua. O caso gerou enorme repercussão, justamente porque muita gente associou imediatamente a cena às imagens da escravidão e da lógica da casa grande ainda presente nas relações sociais no país. Ela também foi acusada de injúria racial e agressão física contra os entregadores. Em vídeos, além das agressões, aparecem xingamentos e humilhações. E a mentalidade escravista continua viva porque o Brasil aboliu a escravidão sem desmontar as estruturas de poder criadas por ela. Mudaram as leis, mas muitas relações sociais continuam organizadas pela lógica da hierarquia, da servidão e da desumanização. Muitas vezes, inclusive, somos afetados por ela. Ao observar apenas algumas notícias recentes, é possível perceber como a lógica da Sinhá e da mentalidade escravocrata continua atravessando as relações no país. A casa grande ainda existe, ela continua viva nas mansões de luxo, nas instituições que naturalizam privilégios, nas relações de trabalho marcadas pela humilhação e até na forma como parte da sociedade enxerga quem serve e quem deve ser servido. A lógica da casa grande sobrevive quando o conforto de alguns depende da exaustão de outros, quando o trabalho doméstico ainda carrega marcas de submissão, quando entregadores, motoboys são tratados como inferiores, quando empregados precisam entrar pela porta dos fundos, quando a maternidade de mulheres pobres é atravessada pela precariedade, enquanto mulheres ricas podem terceirizar o cuidado. A escravidão acabou juridicamente, mas a mentalidade escravocrata se reinventou em novas formas de poder, distinção e desigualdade. E talvez por isso o Brasil tenha tanta dificuldade em encarar seu próprio passado, porque muita gente ainda lucra simbólica ou materialmente com estruturas herdadas da Casa Grande. Obrigada por acompanhar. Se você gostou desse vídeo, pode curtir, comentar e compartilhar. Até a próxima. Essa aqui é a maior promoção de ferramentas de inteligência artificial do Brasil. Bom, importante esse vídeo, né? Essa mentalidade escravista que perdura até os dias de hoje. E eu tenho feito... Eu posso dizer que eu sou uma pessoa felizarda no sentido de que eu faço sessões de terapia já há algum tempo, há uns 12 anos, pelo menos ou talvez um pouco mais, e demorei para entender ao longo dessa vida o que o racismo fez comigo.
o que o racismo fez com a minha família. Eu demorei para entender muito tempo, porque o racismo, principalmente no Brasil, é uma coisa tão, ele é tão, como tem uma palavra que a gente costuma usar, tão disfarçado. Ele é tão disfarçado que às vezes a pessoa tá te ofendendo, te xingando, te humilhando e demora para você, no caso você que eu falo, você que é da minha cor, demora para entender que aquilo foi um racismo. Por quê? A pessoa se sente tão na autoridade, às vezes sem serem palavras agressivas no tom, mas na forma, né? Na forma de falar é muito agressivo, mas a gente demora. Você é burro, você não presta atenção, você não é inteligente, enfim, macaco, preto do cabelo duro, preto de alma branca. Essa eu ouvia de criança e eu achava fantástico. Eu achava muito legal. Nossa, eu sou um preto de alma branca. Ou porque o branco dá aquela coisa de pureza, né? De claridade, de luz. Preto já era aquela coisa de escuridão mesmo, de coisa ruim, magia negra, gato preto, dá azar. Tudo que você imaginar a cor preta tá lá no negativo. Tudo que você imagina na cor branca tá no positivo, tá na paz, tá na vida, enfim, né? Então demorou para eu entender isso. Passei por várias situações. Algumas de xingamento mesmo, outras de, por exemplo, aquela velha situação de você entrar numa loja, ou não ser atendido, ou ser conduzido, ou ser observado por um segurança. Às vezes um segurança da nossa própria cor. Outras de você andar na rua e as pessoas vão desviando, as pessoas brancas vão desviando com medo de você ser um bandido. Vai me assaltar, então deixa eu sair desse lugar. Ou seja, outros amigos que você vê quase que diariamente em ambientes fechados, ambientes sociais, públicos, mas quando está na rua, não olham para você, desviam de você também. E aí eu ficava me perguntando, caramba, mas eu conheço essa pessoa. A gente se fala praticamente todos os dias, não me viu? Não, será que não me viu? Se eu for perguntar para ela, como já aconteceu várias vezes, eu ia perguntar, mas menino, eu estava tão distraído, ou estava tão distraída que eu não te vi mesmo. Me desculpa, me perdoe. Mas quando está no ambiente fechado, de longe já me vê. Oi, Odair, oi, tudo bem? Então, assim, eu demorei para entender que isso se trata de racismo. Por quê? Quando eu estou na rua, as pessoas não veem o meu rosto, Odair Silva, Odair de igreja, Odair de comunidade, Odair de associação, Odair jornalista, Odair público. Não é esse Odair que eles veem. Eles veem um homem negro sem traços, um homem negro, simplesmente um homem preto. Sabe aquelas fotos de perfil que tem lá no Facebook, no Instagram, que tem aquela silhueta de um rosto? É isso, eles veem só veem uma silhueta preta, de um homem preto. Ou seja, automaticamente esse homem preto tem que ser evitado porque ele é bandido, ele vai me roubar, ele vai me fazer mal, ele vai me estuprar, no caso mulheres, né? Homens, ele com certeza é ladrão, vai me roubar. Então esse vídeo é tão forte, tão real, que eu vivo isso todos os dias, assim como vivi no dia de hoje. Então assim, mas eu tive uma libertação muito grande, graças a esse trabalho que eu faço junto com a minha terapeuta, e eu posso dizer o nome dela, que eu faço questão de dizer o nome dela para todo mundo que eu converso, a doutora Leila Seleghini, que é minha parceira nesse podcast também. Graças a ela, eu consegui enxergar esse racismo, né? A abordagem dela me trouxe muita luz, abriu muito o meu olhar para essas coisas que acontecem no dia a dia. E aí eu comemorei. Até um vídeo que já era para ter feito semana passada, no dia 13 de maio, acabei não fazendo. Porque eu ia trazer essa declaração, esse testemunho, que eu tive no dia 13, agora, eu tive 2 libertações. Eu tive uma, no dia 13, aquela libertação que não foi libertação, foi conquista, né? Dos abolicionistas, de todos os africanos sequestrados na África, né? Que foram sequestrados, foram tirados, arrancados das suas terras, lutando e, é claro, morrendo, porque era uma luta totalmente desigual, totalmente de falta de propósito. Ou seja, os povos africanos estavam se defendendo de algo que nem eles conseguiam entender. Mas chegando aqui no Brasil, deu para entender que era para ser escravizados, né? Então eu tive 2 libertações, posso considerar 2. Entender que o 13 de maio
Não foi presente de Princesa Isabel, nem da sociedade daquele momento, a sociedade branca. Não, foi uma conquista do meu povo, uma conquista dos abolicionistas, de todos os descendentes de povos povos escravizados, africanos escravizados, né? Também, e aí eu vou chegar na segunda libertação, que foi ano passado, por algum motivo, e é claro, né? Essa aí é coisa das... Não sei o nome, não sou neurologista, nada, mas coisas que a gente foi trabalhando ao longo do ano e que em determinado momento no ano passado, lá para o final do ano, deu um estalo assim, falei, eu entendi, falei, caramba, a sociedade brasileira, ela é racista. A sociedade brasileira, ela é racista. Por quê? Cheguei à conclusão, não está escrito na testa de ninguém, que aquela pessoa, ela é bandido, que ela é um estuprador, que ela é homofóbica, né, no caso, né? Normalmente é dos homens, né? Homofóbico, estuprador, bandido, normalmente falando no masculino, né? Mas nesses aspectos servem também alguns para o feminino. Então não está escrito na testa de ninguém, sou homofóbica, sou racista, eu sou machista, no caso dos homens, não sou machista, enfim, pedófilo. Não está escrito na testa de ninguém. Assim como não está escrito na testa de ninguém, eu sou racista. Eu não gosto de pessoas com a pele preta, com a pele escura. Então, essa foi uma grande libertação que eu tive ano passado, porque eu ficava muito em dúvida quando eu sofria todo esse tipo de violência racista, preconceituosa, mas que é racista, eu ficava muito em dúvida. Poxa, mas será que aquela pessoa estava sendo racista comigo, ou é o jeito dela, ou eu estou entendendo errado? Então, pessoas como eu, pessoas pretas, de pele preta como eu, vivem esse eterno dilema de achar que, não, mas não foi. Sempre deixar pra lá porque não foi intencional. Foi sem querer, tá no inconsciente. A pessoa nem percebeu que estava me ofendendo, nem percebeu que ela foi maldosa, que ela foi racista. Eu carreguei isso por a vida inteira. Mas ano passado eu tive essa libertação. Então para mim são duas libertações. Entender que não houve lei áurea para beneficiar meu povo, até porque tá aí, esse vídeo disse tudo, né? Essa mentalidade escravista que perdura até os dias de hoje. E a segunda foi libertar o meu psicológico, o meu inconsciente, o meu consciente, não sei como dizer isso, mas o fato é que eu me libertei e hoje quando eu ando na rua, quando eu entro em qualquer estabelecimento, quando eu entro em qualquer lugar, eu sei que ali tem pessoas racistas. E o que isso me conforta? Me conforta saber que eu faço parte daquele espaço, as pessoas querendo ou não. Que elas são racistas, vão continuar sendo? Provavelmente sim. Depende da abertura que ela vai ter para entender essa questão. Que existe um problema que é o racismo, mas é um problema seu, pessoa branca. Não é um problema meu. Resolva você com seu racismo. Sabe? A questão da homofobia, da pedofilia, do machismo é uma coisa da sociedade, assim como o racismo é uma coisa da sociedade, cada um tem que se resolver. Mas que precisa das leis para poder, se sozinho você não está conseguindo resolver isso, vamos para as leis. E aí nós temos a lei que agora combate qualquer tipo de crime de racismo, né? Equiparou o crime de preconceito, de racismo esqueci agora a outra, racismo, injúria racial. Está equiparado agora, tem que ser preso. Aí não está acontecendo muito, mas muitos casos já aconteceram da pessoa ser presa. Então, assim, é isso. Então, comemorar com vocês duas libertações que eu tive, eu não tinha feito isso ainda, duas libertações que eu tive, graças a esse podcast Afroconsciente aqui com a doutora Leila Seleghini e todo esse trabalho que eu vim fazendo com ela ao longo todos esses anos, cheguei a essa libertação ano passado e todo dia. Sabe tem um lema que tem o Nananon, que é as pessoas que usam drogas, né, e vão se libertando gradativamente. Eu falo que é isso. Nananon, a cada dia eu estou me libertando desse tipo de preconceito, porque isso traz uma questão
claro, psicológica absurda. Só eu sei o quanto eu sofri a vida inteira com isso, não entendia que era isso, mas sofri. E diversas pessoas, aí o filme vai dizendo isso, outras pessoas sofrem isso diariamente, ainda não entenderam que sofrem isso, mas em algum momento, com esse podcast Afroconsciente, com esse trabalho que a gente vai fazendo, e tantas outras pessoas vêm fazendo ao longo dos anos aí, né? Desde sempre, na verdade, né? Se pegarmos todos os heróis que temos aí na luta contra a escravidão, lá desde o princípio, lá no final de 1500, no começo de 1500, né? Nós temos tantos heróis aí, sempre lutando. E a luta continua. É uma luta. E nós vamos vencendo ela a cada dia, conta gotas, mas a gente vai vencendo. Então, esse vídeo aí, muito importante. Nós vamos encerrar o nosso episódio de hoje, mas antes tem as pessoas que estão assistindo aqui. A Clau, que está do lado, o Sam também, boa tarde. A doutora Leila aqui, ó, boa noite, memória necessária para combater o racismo. Um abraço a todos. Então, e as pessoas que vão assistir depois do podcast também, fica o nosso abraço, nosso obrigado. Vamos para mais um agradecimento aqui aos nossos anunciantes, aos nossos parceiros, né? E aí eu falei da doutora Leila bastante aqui, dizer que ela também é nossa anunciante no podcast. Então, a doutora Leila é psicóloga, psicanalista e escritora. Para falar com ela no WhatsApp, o número é 19-99141-3976. O atendimento é presencial e também online. E aqui, mais uma vez, o livro O Filho do Sol. Aqui, olha. Um menino vive uma empolgante aventura com o vento na atmosfera terrestre. Enquanto viaja pelas camadas de ar, nos cavalos dourados, deixa eu colocar o óculos que eu não estou conseguindo enxergar direito aqui, dourados do Sol, conhece a atmosfera, a radiação solar, o efeito estufa, a camada de ozônio, a inversão térmica, a poluição do ar e as consequências destrutivas do aquecimento global para o planeta Terra. E aí, para complementar essa explicação, a importância desse livro, na sua tela, combater o aquecimento global é agir com a ética. Ética ambiental é reconhecer o acesso justo às riquezas que o meio ambiente oferece, tanto para quem vive no presente como para quem viver no futuro. Cuidar do meio ambiente é agir com ética, considerando as gerações que estão por vir. E também com a gente, o Abreu. O Abreu, hoje, o Abreu, meu amigo Antônio, era escritório de contabilidade, mas hoje ele é assessoria empresarial e imobiliária e assessoria jurídica também. Para falar com eles, aqui na Matriz, o escritório Matriz, que fica no Parque Regina, ali na região do Matão, na rua Amélia Fulaneto dos Santos, 248. O telefone lá é o 3832-4562. Tem também na cidade de Cosmorama, lá no centro de Cosmorama, na rua Joaquim da Costa Maciel, 1730. Lá o código de área é o 17. O número é o 3836-1393. Abreu, assessoria empresarial, imobiliária e jurídica. E tem também com a gente aqui a Academia Oasis. A Academia Oasis, que tem 2 unidades. Uma aqui no centro e outra em Nova Veneza. Já falo para você. Tudo o que você precisa. Musculação, jiu-jitsu, muay thai, pilates solo e aparelho, natação para bebê, infantil, adulto, hidroginástica, hidroterapia, espaço kids, convênio com estacionamento e muito mais para você. Por que você precisa se contentar apenas com musculação? A Oasis Academia, tem uma aqui, como eu falei, na rua Pedro Consulim, número 60, Centro Sumaré. Rua Paraíba, 434, em Nova Veneza. Tudo para você, tudo por você. Unidade Centro e Unidade Nova Veneza, Academia Oasis. E também, mais uma vez aqui, o Maio Amarelo. A Dona Aí está aqui também. Dona Aí, boa noite, beijão para a senhora. Deixa eu pegar aqui para vocês, Maio Amarelo. Deixa eu pegar aqui, deixa eu voltar aqui. Beleza? Maio Amarelo 2026. Em Sumaré, a conscientização no trânsito ganha força com ações que chamam a atenção para um tema que salva vidas. A Prefeitura de Sumaré realiza campanhas educativas em diversos pontos da cidade, utilizando veículos batidos em acidentes como forma de alertar motoristas sobre os riscos da imprudência no trânsito. As mensagens são diretas e fazem um importante convite à reflexão. Álcool e direção nunca andam juntos. Celular e direção, uma combinação fatal.
Sua família espera por você. Dirija com cuidado. Pequenas atitudes podem evitar grandes tragédias. Respeite os limites de velocidade, use o cinto de segurança, mantenha a atenção no trânsito e nunca dirija após consumir bebida alcoólica. O Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para a redução de acidentes e mortes. No trânsito, a sua escolha faz toda a diferença. Prefeitura de Sumaré, construindo uma Sumaré de todos e para todos. Mais uma vez, esse vídeo é importantíssimo, impactante, muito impactante, assim como esse texto aqui, muito impactante, mas é preciso que as mensagens sejam diretas e sejam impactantes para que o número de acidentes seja reduzido ao máximo. Vamos assistir. Existem medidas que todos nós podemos tomar Papaizinho, para você tá viver chegando, bem meu por mais amigão? tempo e, Vem ao mesmo logo, tempo, amigão, tô com proteger o saudade. cérebro. Eu te amo, No início da papai. infância, o nosso cérebro constrói constantemente novas conexões Prefeitura entre de os Sumaré, neurônios de e todos e para fortalece as... Legal? É isso, gente. Agradecer a vocês, acompanhar mais um podcast Afroconsciente. Lembrando mais uma vez, na próxima quarta-feira, nós teremos aqui, aí com a participação da doutora Leila Seleghini, o podcast sobre as religiões de matrizes africanas. Quanto preconceito, quanto racismo em cima dessas religiões também. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre elas, tá? Fechou? Combinado? Espero vocês na próxima quarta-feira, pro Afroconsciente às 17h30, mas espero vocês também para amanhã. O podcast de cidadania como que é o nome do podcast? É Cidadania, Comunidade em Ação. Comunidade em Ação, que fala sobre projetos sociais, terceiro setor, ONGs, associações, amanhã às 18 horas. Valeu, obrigado, tchau, tchau, gente. Boa noite.